falar sobre o guia rápido, manutenção de ordens. Tá? Então, nesse guia rápido aqui, a gente vai avaliar uma série de funcionalidades que são importantes para a manutenção da ordem de produção depois que ela foi gerada. Tá? Primeiro, vamos entender como editar uma ordem. Tá? Então, para editar uma ordem, é só você clicar em cima dela e usar esse submenu editar, tá? Para acessar a tela de edição de ordem. Tá? Então vamos lá para a tela de ordens aqui, para a gente ver diretamente lá na nossa base. Então clico aqui, né? Eu tenho submenu aqui, ó, editar ordem. Aí eu vou para a tela de edição de ordens, tá? Essa tela aqui, ela tem diversos campos bloqueados para edição por conta de proteção do sistema, tá? Para evitar inconsistências, tá? Então, por exemplo, ó, eu não consigo mudar o código da ordem aqui, eu não consigo mudar o produto da ordem, não faz sentido, né, eu mudar o produto da ordem depois que a ordem foi gerada. Se eu gerei a ordem com o produto errado, a recomendação é você ou exclui a ordem e gera de novo com o produto certo, ou você cancela a ordem e gera uma outra. Tá? Então, não são todos os campos, tá, que você pode editar aqui. A gente vai frisar aqui os principais campos. Tá? A gente tem aqui informações adicionais do produto, que você pode editar, tipo de ordem, que você pode editar. Tem algumas validações que o sistema faz aqui, quando você edita o tipo de ordem, tá? Para evitar também inconsistências. Quantidade, né? O sistema, quando você gera a ordem, o sistema registra a quantidade original, né? Que é a quantidade que a ordem foi gerada, 100 quilos. Mas se você quiser mudar essa quantidade aqui, você pode mudar, tá? Da ordem de produção. E aí, quando você modifica essa quantidade aqui, o sistema automaticamente ele modifica a quantidade dos empenhos, tá? Dos materiais empenhados na ordem. Ele modifica também os tempos do roteiro de produção da ordem, né? Porque se eu tenho uma ordem com uma quantidade maior, eu vou precisar de mais tempo ali de produção nas operações, o sistema faz isso automaticamente. E se a ordem de produção também tiver gerado solicitações de compra, o sistema também ajusta a quantidade dessas solicitações de compra que foram geradas a partir da ordem de produção. A gente vai ver isso. Data de emissão, você pode mudar aqui a data de emissão, data mais cedo para a programação, data de validade, aqui se o produto é perecível, prioridade, setor de estoque, tá? Observações. Esses são os principais campos aí que são editados aqui. Tá? Aqui no nosso artigo, eu dei uma ênfase aqui a outras informações que podem ser editadas aqui. Primeiro aqui o vínculo com a ordem pai. Tá? Então, aqui eu não tenho ordem pai, vamos pegar uma outra ordem aqui. Deixa eu gerar uma ordem aqui para ficar mais claro esse conceito. Eu vou gerar uma ordem para a lapiseira, que eu sei que a lapiseira tem... a gente configurou, né, a lapiseira para gerar ordens filhas, né? Então, vou gerar aqui uma quantidade de 10 unidades para o dia 31 de agosto. Então, quando eu gero ordem aqui para a lapiseira, né, o sistema disparou aqui ordem para o miolo 207, corpo externo 207, para a tampa, né? São ordens filhas da lapiseira, tá? Então, se eu editar, por exemplo, aqui a ordem da tampa, eu vou ver aqui esse quadro, ó, ordem pai. Então, vejo que a ordem pai da tampa é essa ordem aqui, OP 427001 da lapiseira. Tá? Eu posso aqui remover esse parentesco aqui, tá? Desconectar essa ordem filha da ordem pai, tem que fazer isso com muito cuidado, né? E se eu quiser, eu posso também adicionar uma ordem pai, que aí ao invés de desconectar, eu estou conectando uma ordem numa ordem pai. Tá? Então é isso que está explicado aqui. A gente tem também a questão do vínculo com o pedido de venda, né? Então, quando o produto é fabricado sob encomenda, né, que eu gero as ordens vinculadas ao pedido de venda, eu consigo editar esse vínculo também na tela de edição de ordens. A gente pode ver isso. Deixa eu pegar aqui o produto SPA,
que eu sei que é um produto aqui que a gente fabrica sob encomenda. Então, aqui tem um SPA, ó, ele está vinculado com esse pedido de venda aqui, né? Então, se eu editar aqui a ordem do SPA, eu tenho aqui, ó, eu vejo o item de pedido de referência aqui em cima, tá? Se eu quiser, eu posso excluir, marcar aqui, excluir a referência, desconectar essa ordem desse item de pedido aqui do cliente. E se eu quiser, eu posso selecionar aqui outros itens de pedido aqui e vincular, tá, com a ordem. Aqui não está aparecendo nada porque eu não tenho nenhum pedido desse produto aqui, do SPA, que ainda não esteja vinculado com ordem de produção. Tá? Se eu tivesse, ele apareceria aqui como uma opção disponível aqui para eu vincular com essa ordem de produção. Então você consegue também editar esses vínculos com o pedido de venda, tá? na tela de ordens. A quantidade, né, que eu falei também aqui da questão da quantidade, né? Então a gente pode fazer um exemplo aqui, tá? Vamos gerar aqui uma ordem aqui para cadeira, tá? A gente vê como é que se propaga essa questão da mudança da quantidade ali para os empenhos. Então vou gerar uma ordem para cadeira aqui de 10 unidades para 31 de agosto. Tá? Então, para fabricar aqui 10 unidades da cadeira Tech, se eu vier aqui nos empenhos, né, eu vejo que, por exemplo, eu preciso de 40 unidades da espuma do assento, né, de acordo com a minha lista de materiais padrão. Aí eu vou imaginar que você edite a quantidade dessa ordem aqui. Tá? Vou editar a quantidade da ordem de 10, vou mudar para 20. Tá? Vou dobrar a quantidade da minha ordem. Quando eu salvar aqui, o sistema já vai recalcular, né, a quantidade dos empenhos. Ele mudou aqui a minha quantidade planejada da ordem para 20. Tá? Se eu acessar aqui a tela de empenhos, o sistema já recalculou a quantidade empenhada de todos os empenhos. Tá? Então, por exemplo, a espuma do assento agora eu preciso de 80 unidades, né, o dobro do que eu precisava anteriormente. Tá? Só para ficar claro como é que o sistema modifica essa quantidade. Né? E aí, quando eu modifico a quantidade e você tem ordens filhas, tá? O sistema também propaga essa mudança de quantidade para todas as ordens filhas. Tá? Então, a gente pode fazer um exemplo aqui, a questão da lapiseira aqui, né? Que eu gerei uma ordem com 10 unidades, né? E aí o sistema disparou aqui ordens de 10 unidades para tampa, corpo externo e miolo. Então, se eu vier aqui e editar aqui a minha ordem da lapiseira, e mudar a quantidade aqui para 20 também, tá? E salvar, o sistema ele vai recalcular, tá? Ele vai recalcular aqui, ó. Já recalculou aqui, as minhas ordens aqui filhas já estão com a quantidade 20. Né? Se eu acessar aqui os empenhos da minha ordem pai, ó, eu vou ver que ele recalculou a quantidade dos empenhos, né, da ordem pai. Então preciso de 20 miolos, né, para fabricar 20 lapiseiras, certo? E se eu acessar também os empenhos das ordens filhas, tá? Por exemplo, aqui o corpo externo, se eu acessar os empenhos dele, eu vou ver também que o sistema já dimensionou aqui, já recalculou a quantidade necessária de materiais para a nova quantidade planejada da ordem filha. Tá? Então o sistema propaga essas mudanças de quantidade para todas as ordens filhas. E se a sua ordem tiver gerado solicitação de compra também, tá? A gente tem uma configuração geral, que é essa aqui, olha, atualizar a quantidade das solicitações de compra da ordem ou editar a quantidade da ordem. Caso essa configuração geral esteja com a opção sim selecionada, o sistema também modifica a quantidade das solicitações de compra geradas. Tá? Então a gente pode fazer também aqui um exemplo, para ficar claro. Vou gerar aqui uma ordem para corda de violão, que eu sei aqui que esse produto aqui a gente configurou para gerar solicitação de compra automaticamente. Vou gerar a ordem aqui para 100 unidades da corda de violão para o dia 31/7. Tá? Beleza, gerei aqui. Se eu verificar os empenhos aqui dessa ordem, eu vejo aqui que o sistema empenhou aqui 60 gramas do arame para a corda de violão. E, se eu não me engano, esse produto está configurado aqui para gerar solicitação de compra automaticamente. Ó, tá aqui.
Então o sistema gerou automaticamente aqui uma solicitação de compra de 60 gramas para o arame para a corda de violão, tá? Vinculado àquela ordem ali, 429. Então, se eu acessar lá a minha tela, na tela de ordens, né, a minha ordem aqui da corda do violão, e modificar aqui essa quantidade, né, modificar para 200, por exemplo, o sistema vai recalcular, né, a quantidade dos empenhos, né, conforme eu já falei, e aí se aquela configuração geral tiver com valor sim, né, aqui na solicitação de compra, o sistema também já vai recalcular aqui a quantidade solicitada. Repara que ele dobrou, né, a quantidade solicitada aqui da minha solicitação de compra, estava 60 gramas, agora modificou para 120 gramas. Tá? Então o sistema mantém essa consistência, né, quando você modifica aqui a quantidade da ordem. Os outros campos são mais simples aqui, a data de emissão, a gente tem uma configuração geral que define se você vai bloquear a modificação desse campo na tela. Data e validade aqui só faz sentido também quando o produto é perecível. Também tem uma configuração geral aqui que controla, né, se será possível modificar a data e validade na edição. Tá? E depois que você modificar os campos, é só salvar, né? A gente viu isso. E aí, como padrão, é importante ressaltar que as ordens com status encerrada e cancelada, elas não podem ser editadas, mas mais à frente a gente vai ver que tem uma permissão especial, caso você precise editar alguns campos de ordens encerradas, a gente tem uma permissão especial para isso, a gente vai ver isso no treinamento hoje. Tá? Então a gente já viu a edição de uma única ordem, né? A gente pode fazer também a edição de ordens em lote. Tá? Então, às vezes, é mais interessante você editar várias ordens de uma vez só, né? Um exemplo muito comum de utilização dessa funcionalidade é quando você está utilizando o modo de programação fina, por exemplo, e você utiliza aquele campo prioridade da ordem como um critério no sequenciamento da sua produção, e você quer modificar a prioridade de várias ordens assim ao mesmo tempo, tá? Sem ter que ficar editando ordem a ordem, mudando cada ordem individualmente. Tá? Então, a gente tem aqui na tela de ordens, você sai aqui a tela de ordens, a gente tem aqui uma função especial, edição de ordens em lote. Tá? Aqui você vê as ordens de produção, você seleciona aqui as ordens de produção que você quer editar, por exemplo, eu vou selecionar essas três aqui, tá? Você clica aqui em selecionar, aí o sistema traz para cá as ordens, aqui você pode mudar data mais cedo programação, prioridade, quantidade, setor de estoque. Se a ordem controlar, se o produto da ordem controlar série ou lote, também habilita aqui esse campo aqui, né? Se também o número de série e lote for gerado na abertura da ordem, tá? Tem algumas configurações que determinam se esse campo aqui vai ficar habilitado aqui. E posso mudar também aqui, ó, o vínculo dessas ordens com o pedido de venda, tá? Então, eu poderia aqui buscar aqui um pedido de venda para vincular com todas essas ordens, sendo que eu tenho duas opções aqui. Eu posso substituir os pedidos de venda que porventura estejam vinculados com essas ordens pelo novo pedido que eu digitar aqui, ou eu posso adicionar, tá? Porque essas ordens já podem estar vinculadas com um pedido de venda e eu queira adicionar esse pedido que eu digitei aqui em todas essas ordens que eu marquei, tá? Então eu escolho aqui o que eu quero fazer aqui em relação a pedido de venda. Vou fazer uma edição simples aqui, eu vou marcar aqui e vou mudar, imaginar que eu quero mudar essa prioridade aqui para 1 aqui, em todas essas ordens aqui, tá? Clico aqui em salvar, e o sistema modificou aqui as 3 ordens, né? De uma vez só, aqui mudou a prioridade para 1, tá? Então é só uma funcionalidade aí para agilizar, né, a edição de alguns campos aí da ordem de produção, ok? Como utilizar arquivos anexos da ordem? Então a gente tem uma tela de arquivos anexos na ordem de produção, tá? Aí nessa tela a gente pode pegar aqui essa ordem aqui 411 como caso teste aqui, vou filtrar ela aqui, 411. Então para você ver aqui a tela de arquivos anexos, você clica na ordem, tem esse submenu aqui, arquivos anexos, aí você vai acessar a tela de arquivos anexos da ordem. Aí nessa tela aqui você vê todos os arquivos que foram anexados ao produto da ordem aparece aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu
Isso aqui é uma ordem para fabricar um spa. Eu anexei lá no cadastro produto a foto do spa. Então aqui eu posso baixar aqui a foto do spa para ver aqui essa foto aqui do meu spa. Ok? Então isso está lá no cadastro produto. Sempre que eu gerar uma ordem, né, para esse produto aqui, o sistema vai carregar os arquivos do produto aqui dentro dessa tela. Aí, se essa ordem estiver vinculada com um pedido de venda, que é o caso aqui, essa ordem está vinculada com um pedido, eu consigo ver também os arquivos anexados lá no pedido. Aqui, por exemplo, o cliente mandou um desenho aqui do spa, está anexado aqui. Se eu quiser ver, eu clico aqui em ver. O sistema vai abrir aqui, tá, o arquivo que eu anexei lá no meu pedido de venda. Isso geralmente é interessante para as empresas que fabricam sob encomenda, né? O cliente manda um projeto, né? Anexa o projeto no pedido, é interessante você ver. Poderia ver também aqui, se esse pedido tivesse sido disparado através de uma proposta, eu anexei arquivo na proposta, eu conseguiria ver também aqui os arquivos anexados à proposta. Consigo ver aqui se o arquivo foi anexado ao item do pedido, ao invés do pedido de venda, eu conseguiria ver aqui. E se tivesse sido anexado ao item da proposta, eu conseguiria ver aqui também. Tá? Então, todos os arquivos foram anexados, né, em processos anteriores, né, à geração de ordem, eu consigo ver nessa tela. E, por fim, se eu quiser anexar um arquivo aqui na ordem, né, eu clico aqui em anexar arquivo, escolho o arquivo e clico aqui no botão anexar e eu anexo o arquivo e vejo o arquivo que foi anexado diretamente na ordem de produção. Tá? Então, tem diversas opções aqui para você gerenciar arquivos dentro da ordem de produção. Aqui no arquivo da ordem, né, eu tenho um exemplo de um cliente nosso que aproveitou essa funcionalidade para, no controle da qualidade, ele tirar foto dos produtos, né, antes da expedição do produto. Ele tirava fotos de diferentes perfis assim, do produto e anexava aqui na ordem de produção, né, porque ele tinha muito problema, às vezes, com o transporte do produto, o produto chegava danificado lá no cliente. E aí, com essa fotografia ali registrada na ordem, né, se o produto chegasse danificado no cliente, ele tinha mais subsídios ali para conversar com a transportadora e poder, de certa forma, comprovar para a transportadora que o produto saiu da fábrica íntegro, né, e que ele teve problema ali durante o transporte. Tá, só um exemplo aí de aplicação essa possibilidade de anexar arquivos na ordem de produção. Ok? Vamos avançar. Como cancelar ordens. Tá? Então, o sistema permite você cancelar a ordem que estejam com status confirmada ou liberada e que ainda não tiveram nenhuma movimentação de estoque ou que todas as movimentações de estoque foram totalmente devolvidas. Tá? São esses critérios que o sistema considera para avaliar se vai permitir você cancelar a ordem de produção ou não. Tá? Então, vamos vir aqui na tela de ordens, vamos fazer um exemplo. Deixa eu exibir todas as minhas ordens aqui. Vou imaginar que eu queira cancelar essa minha ordem aqui, da corda de violão. Eu clico nela aqui, funções especiais PCP, cancelar a ordem de produção. Tá? O sistema apresenta uma mensagem de confirmação aqui. Se eu der OK aqui, o sistema vai cancelar aqui a minha ordem. Tá? Quando ele cancela, ele encerra a minha ordem, né? Uma ordem cancelada, eu não posso mais movimentar ela, não posso fazer apontamento de produção nessa ordem cancelada. E aí, se eu acessar aqui os empenhos, né, da ordem, eu vou ver que o sistema cancelou todos os empenhos. E se eu acessar o roteiro da ordem, eu vou ver que o sistema também encerrou todas as operações do roteiro da ordem. Esse produto aqui eu acho que ele não tem roteiro, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou cancelar essa ordem aqui da cadeira Tech, para mostrar para vocês a questão do roteiro. Vou cancelar aqui, que eu sei que essa ordem aqui tem roteiro. Então, ela foi cancelada. Ó. Se eu acessar aqui o roteiro dessa ordem, o sistema automaticamente ele encerra, né, todas as operações do roteiro quando a ordem é cancelada. Tá bom? Então, esse cancelamento, se eu me arrepender aqui do cancelamento, tá? Eu posso remover o cancelamento, eu clico aqui na ordem, funções especiais PCP, remover cancelamento da ordem de produção. O sistema, ele remove, né, o cancelamento, ao ver que a ordem não está mais cancelada agora.
voltou para o status que estava anterior, né, ao momento do cancelamento, reabriu os empenhos, reabriu as operações da ordem, o sistema desfaz, né, todas as operações que foram feitas no cancelamento. E por fim também dá para você fazer o cancelamento de ordens em lote, tá? Só para vocês saberem, né? Dá para você marcar aqui, ó, as ordens e usar esse ações cancelar aqui para fazer cancelamento em lote das ordens, ok? Como cancelar ordens e suas ordens filhas, tá? Então, em algumas situações, pode ser interessante você cancelar uma ordem pai e o sistema automaticamente cancelar todas as ordens filhas, né? Aqui a gente tem um exemplo na nossa base de treinamento da lapiseira, né, que gerou 3 ordens filhas, mas a gente tem alguns exemplos reais em que, de clientes, né, que às vezes uma ordem pai gera 30, 40 ordens filhas, né? E aí imagina o usuário ter que cancelar cada uma das ordens individualmente, né? Então essa funcionalidade foi criada para facilitar esse cancelamento da ordem pai e todas as suas filhas, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, cancelar aqui a ordem da lapiseira, né, e todas as filhas, eu clico aqui nela, funções especiais PCP, cancelar ordem e todas as suas ordens filhas. Tá? Aí repara que o sistema cancelou aqui a minha ordem da lapiseira e também cancelou todas as ordens aqui, tampa, corpo externo, miolo 207, as ordens filhas, né, da minha lapiseira. Se eu me arrepender, tá, eu clico aqui, funções especiais PCP, remover cancelamento da ordem e de todas as suas ordens filhas. Aí o sistema vai fazer a operação inversa, né? Removeu aqui o cancelamento da lapiseira e removeu o cancelamento aqui da ordem de todas as ordens filhas, né? Da lapiseira voltaram ao seu status antes do cancelamento. Ok? Como reprogramar a data de entrega da ordem? Esse campo data de entrega da ordem é um campo protegido, né? Não sei se vocês perceberam, mas lá na tela de edição de ordem, o campo ele não fica editável, eu não consigo mudar a data de entrega lá na edição da ordem, porque a gente tem uma função específica para reprogramar datas de entrega de ordem, porque a gente acha importante toda a reprogramação de data de entrega de ordem gerar um log, né, e você justificar por que aquela ordem foi reprogramada. Tá? Então, aqui na tela de ordens, tá? Vou imaginar que eu queira reprogramar aqui a data de entrega aqui da minha ordem da lapiseira, tá? Eu clico aqui, funções especiais PCP, reprogramar data de entrega da ordem, tá? Aí eu vou para essa tela aqui, eu vejo aqui que a minha data de entrega está para 31 de agosto, né? Vou imaginar que eu tenho que antecipar essa data de entrega aqui para 20 de agosto de 2020. Aí eu coloco aqui, olha, por que está reprogramando a data de necessidade, né? A data de entrega da ordem. Eu boto aqui, olha, cliente pediu antecipação na entrega. Boto aqui uma justificativa. Repara aqui, ó, antes de eu salvar, a gente tem a data de entrega da ordem e a data inicial planejada, né, que é calculada automaticamente pelo sistema. Vou salvar aqui. O sistema registrou aqui a minha reprogramação, né? Ele mudou aqui a minha data de entrega e mudou a data inicial planejada. Tá? Então, sempre que eu mudo a data de entrega, o sistema recalcula a data inicial planejada, né, de acordo com o lead time de fabricação do produto, e ele também atualiza isso em todas as ordens filhas, né? E nos empenhos também, né? Então, a minha data inicial planejada, ela determina a data da necessidade, né, dos empenhos da ordem. Então, se eu acessar aqui os empenhos dessa ordem aqui, eu vou ver agora que a data da necessidade aqui dos empenhos foi alterada para o dia 15 de agosto, porque eu preciso começar essa ordem no dia 15 de agosto. Tá? E se eu voltar lá para a tela de ordens, eu vou ver que essa mudança de data de entrega aqui na ordem da lapiseira, ela foi propagada para as ordens filhas. Tá? Então, as ordens do miolo, corpo externo e tampa, agora a data de entrega delas está para o dia 15 do 8, porque elas precisam estar prontas aqui para eu começar a ordem da lapiseira no dia 15 do 8. E se eu tenho que entregar no dia 15 do 8, eu preciso começar essas ordens no dia 10 do 8. Tá? E todos os empenhos também dessas ordens foram também modificados. Tá? Então, a data da necessidade dos empenhos dessas ordens foi modificada também para 10 do 8.
tá? Então, você pode ficar tranquilo que quando você reprograma a data de entrega da ordem, o sistema já ele cuida, né, de atualizar todas as informações necessárias para manter o seu planejamento e controle da produção redondo, tá bom? E outra coisa importante é que a data de entrega da ordem ela pode ser reprogramada quantas vezes forem necessárias, tá? Então você pode fazer dezenas de reprogramações ali na ordem, toda vez que você reprogramar, o sistema vai recalcular tudo novamente, ok? Como ver o histórico de transições de status da ordem, né? A ordem de produção ela muda de status, né? Ela começa ali com status confirmado, depois liberada, requisitada, encerrada. Então, se eu quiser ver como foi essa transição de status da ordem, né? Eu posso pesquisar aqui uma ordem. Aí eu clico aqui, por exemplo, eu quero ver essa ordem aqui, como é que foi a transição de status dela. Eu clico nela, tá? Funções especiais PCP, exibir histórico de transições de status da ordem. Aí quando eu acesso essa tela aqui, eu vejo aqui o usuário que mudou, a data-hora, o status anterior e o status posterior. Então ela mudou de confirmada para liberada, depois de liberada para requisitada totalmente, depois de requisitada totalmente para encerrada. Tá? E a gente sabe que na ordem, às vezes, você requisita, depois devolve, ou então reporta, estorna o reporte. Então, essa transição de status ela pode sofrer várias modificações, pode avançar, retornar. Então, essa tela é interessante para você conseguir verificar isso com mais detalhes. Tá? Como forçar o encerramento da ordem? Tá? Então, geralmente, o encerramento da ordem é feito no report da produção, né, marcando lá o campo encerra a ordem, mas pode acontecer de, eventualmente, você esquecer, né, de marcar esse campo lá no report da produção, e aí você querer forçar o encerramento da ordem, tá, sem precisar refazer ali o report. Tá? Então, o sistema permite isso, tá, desde que todos os materiais requisitados para a ordem tenham sido totalmente apropriados pela produção, e que o tipo de ordem esteja configurado para permitir o encerramento forçado. A gente tem uma configuração lá no tipo de ordem que determina isso. Tá? Essa proteção aqui do sistema, só permitir forçar encerramento quando todos os materiais requisitados tenham sido totalmente apropriados, ela é fundamental para garantir que o custo, né, de todos os materiais requisitados para uma ordem encerrada foi descarregado para os produtos, coprodutos e subprodutos gerados na ordem. Tá? A ordem é um centro de custo. Né? Então, todos os materiais que foram requisitados para a ordem, o custo desses materiais ele tem que ser descarregado em todos os produtos gerados nessa ordem. Subprodutos, coprodutos, produtos fabricados na ordem. Né? E aí essa validação é uma forma do sistema garantir essa consistência. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui simples, né? Vamos pegar aqui vou criar aqui uma ordem rapidinho aqui para a cadeira Tech. Vou fazer o fluxo dela aqui. Vou gerar aqui uma ordem para fabricar 10 cadeiras para o dia 31/7. Vou liberar essa ordem. Vou requisitar aqui os materiais para a ordem. Então, vamos vir aqui em requisições. Esperar aqui o sistema carregar. Carregar aqui meus empenhos. Requisitar aqui todos os materiais para a ordem. Vou acessar lá o report da produção. E aí vamos imaginar que aqui no report, eu fiz um report total das 10 cadeiras, mas esqueci de marcar aqui o encerra a ordem. Tá? Fiquei desatento aqui, esqueci de marcar o encerra a ordem. Clico aqui em salvar. O sistema vai gerar lá a tela confirmando aqui as movimentações. Né? Vou salvar. Aí o que vai acontecer é que eu fiz todas as minhas movimentações, minha ordem não ficou encerrada, ficou com o status requisitado totalmente. Aí eu vi isso aqui, putz, eu esqueci de marcar lá encerrar a ordem, eu quero encerrar essa ordem. Tá? Então você pode clicar aqui, forçar encerramento. Tá? Então quando você clica aqui em forçar encerramento, o sistema ele vai validar, tá? Se ele pode encerrar essa ordem, se ele puder encerrar, ele vai encerrar, como ele encerrou aqui. Tá? E se você se arrepender desse encerramento forçado, você marca de novo aqui e tem aqui um remover encerramento. Ó.
você clica aqui em remover encerramento, o sistema remove o encerramento e volta para o status anterior ao encerramento dessa ordem, tá? Quando eu forço o encerramento, né, o sistema ele encerra, né, todos os empenhos da ordem, ele encerra todas as operações do roteiro da ordem, ok? Como reinicializar uma ordem, tá? Então, em alguns casos, tá, pode ser interessante você estornar ou devolver totalmente todas as movimentações realizadas na ordem, incluindo requisições pela produção, reporte à produção, reporte coproduto, reporte subprodutos, tá? Por quê? Porque você não pode excluir movimentações de estoque na produção, tá? É um mecanismo de proteção do sistema. Aí imagina que você já fez várias movimentações na ordem e você sabe que está tudo errado aqui. As movimentações que eu fiz eram para ser feitas em outra ordem, eu fiz tudo errado. Então eu quero reinicializar essa ordem, tá? Então quando você usa essa função de reinicialização, o sistema ele automaticamente ele estorna todas as movimentações que ele pode estornar e devolve totalmente todas as movimentações que ele pode devolver, tá? Então a gente pode usar como exemplo essa ordem aqui. Eu vou forçar o encerramento dela de novo. Essa é uma ordem aqui que a gente acabou de gerar, né, da cadeira, fez requisição, fez report, né, está encerrada. Se eu quiser reinicializar essa ordem, eu clico aqui nela, funções especiais PCP, reinicializar a ordem, tá? Então clico aqui, o sistema ele vai reinicializar a ordem, vai estornar todas as movimentações, vai devolver totalmente todas as movimentações. Então ele falou aqui que reinicializou a minha ordem. Repara que a minha ordem aqui agora está com status liberada. Se eu acessar aqui a tela de movimentações de produção, né, eu vou ver aqui que o sistema ele fez, ele fez um estorno do report, e aí estornou todas as apropriações pela produção automaticamente, e ele também devolveu aqui todas as minhas requisições, totalmente, tá? Então minha ordem ela voltou para o status liberado, ele anulou, né, todas as movimentações que tinham sido feitas nessa ordem. E se eu acessar aqui essa telinha aqui de resumo de movimentações da ordem, fica mais claro isso aqui, né? Que aqui eu vejo que as requisições pela produção, ó, quantidade movimentada, quantidade devolvida, o sistema anulou, quantidade movimentada efetiva ficou 0. E no report da produção também, a quantidade movimentada tinha sido 10, o sistema devolveu 10, ele anulou, quantidade movimentada efetiva 0. Tá? Então, é uma funcionalidade interessante aí para você fazer essa manutenção de ordens, quando você tem uma ordem problemática, né, que você quer reinicializar ela, começar tudo do zero novamente. Tá bom? Como editar uma ordem encerrada, tá? Em alguns casos pode fazer sentido você editar uma ordem encerrada, e para isso a gente criou uma permissão especial, tá? Então você pode dar essa permissão só para quem você quiser no sistema. Tá? Então, vamos ver aqui como fazer isso. A gente pode ir lá na tela de ordens, aqui eu vou filtrar aqui uma ordem encerrada. Tá? Quando eu clico aqui numa ordem encerrada, nem aparece aqui o submenu para editar a ordem, é assim mesmo, tá? Com um padrão, eu não posso editar uma ordem encerrada, mas se eu tiver permissão, eu venho aqui em funções especiais PCP, editar ordem encerrada, ok? Aí eu venho aqui para a tela, eu posso mudar algumas poucas informações, tá? Numa ordem encerrada. Informações adicionais de produto, tipo de ordem, data de emissão, aqui observações, algumas poucas informações, tá? Podem ser modificadas aqui numa ordem encerrada. Beleza? E por fim, como excluir ordens, tá? Então, o sistema permite excluir ordens que ainda não tiveram nenhuma movimentação de estoque ou apontamento de produção. Tá? Então, para excluir ordens, tá? Você aqui na tela de ordens, tá? Deixa eu exibir todas aqui as minhas ordens, né? Posso tentar excluir essa aqui, ó. Clico nela, excluir ordem, tá? Excluiu, ok? Posso fazer isso em lote também, tá? Poderia marcar aqui, olha, várias ordens, excluir, tá? Que é o sistema faria a exclusão
em lote aqui das minhas ordens de produção. Ok, pessoal? Então, diversas funcionalidades aí que podem ser usadas lá na tela de ordens, no dia a dia, né, para fazer a manutenção das ordens de produção. Ok? Então, com isso a gente fechou aqui.